Olá pessoal, vamos dar início agora a mais uma aula sobre o software PSIM, tá? O assunto que a gente vai abordar hoje é simulação de circuitos lógicos, tá? Basicamente nessa aula a gente vai entender a diferenciação entre circuitos de potência e circuitos de controle que é feito pelo PSIM, tá? A parte do circuito de controle é onde a gente vai inserir aqui os circuitos lógicos, tá? E também ver como é feita a interação entre esses circuitos de potência e de controle do PSIM, tá bom? Esse documento que vai ser fornecido aos alunos, tá? Ele tem aqui uma introdução, né, sobre o assunto que a gente vai debater nessa videoaula, tudo bem? Ele tem também aqui uma descrição de um circuito de acionamento de uma prensa hidráulica, porque é exatamente esse circuito que a gente vai simular aqui na videoaula pelo PSIM. Então tem toda a lógica aqui, o passo a passo de como esse circuito deve operar, tudo bem? E também, por último aqui, tem os principais blocos aqui do circuito que a gente vai simular no PSIM, explicando como cada um deles funciona, tudo bem? Então, vamos lá. Bom, o PSIM a gente pode dividir os componentes que a gente insere no esquemático basicamente em quatro grandes grupos aqui, tá? Os dois principais aqui seriam o circuito de potência e o circuito de controle, tá? O circuito de potência é a parte que é responsável pela geração da energia no circuito e acionamento de cargas, tá? Então é aqui que a gente vai ter, por exemplo, motores, geradores, transformadores. A gente vai ter aqui também os componentes passivos, como resistores, indutores, capacitores. A gente vai ter aqui também semicondutores, como diodos, transistores, tiristores. Então, tudo que está relacionado, né, com o acionamento de alguma carga, ela faz parte do circuito de potência, tá? Mas muitas vezes eu vou querer atuar nesse circuito de potência a fim de que ele opere de uma maneira que eu deseje, tá? Ou para controlar alguma variável. E quem faz isso, né? Quem atua no circuito de potência para que ele opere da maneira que a gente deseja? É o circuito de controle, tá? Então, o circuito de controle é que vai ter a lógica para controlar o circuito de potência. Então, no circuito de controle, a gente vai ter aqui portas lógicas, circuitos sequenciais, né? Componentes sequenciais, comparadores. A gente pode ter aqui também controladores. Então, a gente tem diversos tipos de blocos que vão atuar para controlar esse circuito de potência. Porém, sempre que eu quiser pegar alguma variável aqui no circuito de potência, né, medir uma corrente, uma tensão, a velocidade do motor, e quiser enviar essa informação para o circuito de controle, eu não posso fazer isso de maneira direta, tá? Eu tenho que utilizar um sensor, tá? Então seria esse terceiro grupo aqui. Eu utilizo sensores para pegar algum sinal do circuito de potência e enviar ele para o circuito de controle, tá? Para que o circuito de controle possa executar sua lógica. E os resultados que a gente tiver na saída do circuito de controle, para que eles possam atuar no circuito de potência, tudo bem? Ele tem que passar aqui por um outro bloco. É como se fosse um bloco que adaptasse o sinal na saída do circuito de controle para atuar no circuito de potência, tá? Esse bloco seria um switch controller, tá? Seria aqui um controlador de chave ou de chaveamento. O nome dele advém do seguinte fato: normalmente nesse circuito de potência, né, a gente vai atuar pelo circuito de controle, a gente atua no circuito de potência controlando o bloqueio e a condução de semicondutores, tá? Normalmente transistores e tiristores, né? A gente vai fazer eles conduzirem ou bloquearem pelo sinal do circuito de controle, tá? Só que eu não posso enviar esse sinal diretamente, ele tem que passar por esse switch controller aqui, ok? Então, esses seriam os quatro grupos aqui, que os componentes normalmente no esquemático do PSIM eles vão estar situados, tá bom? Então, vamos pegar esse exemplo aqui que eu tirei do próprio PSIM, tá? Tem um caminho aqui para quem quiser abrir ele pelo PSIM, tudo bem? Que faz o acionamento de um motor, tá? Um motor de corrente alternada trifásico aqui, tudo bem? Antes de mais nada, não é o nosso intuito aqui explicar esse circuito e sim diferenciar aqueles grupos de circuitos que a gente viu anteriormente, tudo bem? Além do mais, também esse circuito aqui ele não simula na versão demo do PSIM, porque ele tem mais do que 34 componentes, tudo bem? Mas se a gente observar esse circuito, tá, pessoal? A gente vê aqui que ele tem uma fonte CC,
ele tem aqui vários transistores, tá? Mais especificamente IGBTs, né? Que estão fazendo aqui o papel de um inversor, tá? Esse inversor ele converte uma tensão contínua em uma tensão alternada, tá? Para atuar em cima desse motor aqui, ó, tá? Tem um motor também, tá? O motor tem uma carga desse motor também. E o que acontece? Todos esses componentes aqui, né, que eles estão ligados aqui por fios vermelhos, pessoal, eles constituem um circuito de potência aqui. É a parte responsável pelo acionamento da carga, pelo acionamento do motor, tá? Mas para eu controlar aqui esse motor, né, mais especificamente que controla-se a velocidade desse motor, eu preciso criar uma lógica para isso, tá? Para controlar essa velocidade. Em outras palavras, eu preciso criar uma lógica para controlar quando cada um desses transistores aqui eles vão conduzir e entrar em bloqueio. Eu controlando o intervalo de tempo que esses transistores aqui conduzem e entram em bloqueio, eu posso com isso, no final das contas, controlar a velocidade desse motor. Então, eu preciso fazer uma lógica para isso. E aonde está essa lógica? É todo esse circuito aqui que está ligado por fios verdes. Então, todo esse circuito que está ligado por fios verdes faz o circuito de controle, onde está a lógica para controlar aqui esse inversor, tudo bem? Bom, mas para eu fazer com que esse circuito de controle aqui funcione, né, que a lógica dele opere, eu preciso medir alguns sinais aqui no circuito de potência. Mais especificamente, eu tenho que medir as correntes do motor, tá? E a própria velocidade dele, tudo bem? Então, eu não posso pegar esses sinais do circuito de potência e julgar eles diretamente para o circuito de controle. Eu preciso usar sensores. Então, aqui a gente tem 3 sensores de corrente, tudo bem? E a gente também tem um sensor de velocidade. Então, eu preciso do sensor para fazer o intermédio entre o circuito de potência e o circuito de controle, tá? O resultado do circuito de controle ele está aqui ó, em Q1, Q3 e Q5, né, que também aparecem nesse ponto aqui do circuito. Esses sinais que vão para os transistores, olha, eles não vão diretamente para o transistor. No meio do caminho aqui, ó, a gente tem um switch controllers, tá? Esses switch controllers, que eles fazem então? Eles estão pegando esses sinais aqui do circuito de controle e adaptando para o circuito de potência, para poder atuar em cima desses transistores aqui. Eu tenho que colocar eles, então, no meio do caminho entre o circuito de controle e o circuito de potência. Por fim, tá, pessoal? Outro elemento que a gente vai trabalhar aqui nessa videoaula é o uso de labels, tá? O label, né, esses links aqui, né, por exemplo, que é o Q1, ele aparece nesses 2 pontos do circuito. Eu tenho 2 labels aqui, 2 rótulos, né, com o nome Q1, tá? Isso significa que esses 2 pontos do circuito, eles estão conectados, mesmo não tendo um fio ligado entre eles. Então, o uso de labels ele se torna muito interessante, tá, pessoal? Principalmente quando a gente tem um circuito com alto número de componentes, tá? Porque ajuda na organização, ou também em situações onde a gente tem vários pontos conectados em comum. Então, você pode usar vários labels para fazer essas ligações, também vai tornar o seu circuito mais organizado. Tudo bem? Bom, uma vez que a gente já comentou aqui sobre o que vai ser abordado nessa aula, né, a gente pode agora falar da lógica do controle aqui do pistão de uma prensa hidráulica. Lembrando que vai ser esse circuito que a gente vai simular pelo P5, tá? Então, essa lógica, pessoal, que a gente vai simular, ela vai ter 4 variáveis de entrada, tá? Vai ter o CH1, tá? Que é a chave fim de curso superior. Então, a chave CH1, ela vai estar sempre fechada quando o pistão estiver na posição superior, tá? A gente vai ter a chave CH2, tá? Que é a chave fim de curso inferior. Então, a CH2 ela só fecha quando o pistão chegar na posição inferior aqui da prensa, né? Quando ele comprimir o objeto. Tudo bem? E por fim, a gente vai ter 2 botões aqui, B1 e B2, normalmente abertos, tá? Então, quando pressioná-los, eles fecham os contatos deles e eles vão servir para fazer o pistão da prensa descer, tá bom? Então, inicialmente, a gente sempre vai partir com o pistão na posição superior, ou seja, CH1 fechado, CH2 aberto. No segundo momento aqui, a gente vai apertar o botão B1 e B2. Ao apertar o botão B1 e B2, o pistão vai começar a descer para comprimir o objeto. Enquanto a prensa estiver descendo, pessoal, a chave CH1 ela vai abrir, porque o pistão não vai estar mais na posição superior. Mas ainda assim o pistão deve continuar descendo, porque ele ainda não comprimiu o objeto. Ok? Se durante a descida do pistão algum dos botões deixar de ser pressionado ou os 2 botões,
o pistão tem que parar. Por que ele tem que parar? Isso seria uma medida de segurança para evitar que, por exemplo, se o operador colocasse a mão sobre a mesa da prensa, a sua mão pudesse ser prensada, tudo bem? Pudesse ocasionar um acidente. Mas uma vez que o operador volte a apertar os dois botões, a prensa, o pistão da prensa vai voltar a descer, ok? Quando o pistão da prensa chegar na posição inferior, né, comprimir o objeto, a chave CH2 fecha e o pistão automaticamente começa a subir, tudo bem? Durante a subida do pistão, caso o operador continue apertando os dois botões, deixe de apertar algum deles ou deixe de apertar os dois, o pistão vai continuar subindo, porque não há risco de acidente aqui, porque o movimento do pistão é ascendente, tudo bem? Por fim, quando o pistão chegar na posição superior, a chave CH1 ela volta a fechar e quando a chave CH1 voltar a fechar, o pistão tem que parar, porque ele chegou no limite superior dele. E aí todo o processo pode se repetir caso os botões B1 e B2 sejam novamente pressionados. Tudo bem? Então essa é a lógica do circuito que a gente vai simular. Então vamos agora lá para o PC. Bom, pessoal, aqui no PSIM, né, primeiramente, vocês vão notar que eu retirei da parte aqui da tela do PSIM, tá? O LibreBrowse, tá? Também retirei aqui o Project View, né, que aparece aqui do lado, e aqui o Simulation Message, tá? Que aparece mensagens de erros, por exemplo. Por que eu tirei essas partes aqui da tela? Esse circuito que a gente vai simular, né, ele tem um número maior de componentes, então para que a gente possa visualizar melhor ele, né, eu vou tirar essas outras opções, né, de visualização aqui da tela para que a gente possa visualizar melhor, tá? Mas podem ser reinseridos utilizando aqui o menu View, tudo bem? Então, esses 3 pontos estão aqui, tá? Vamos lá, ó. Esse circuito, né, eu dei um título para ele, né? Tem aqui em verde também toda uma explicação, né, de como funciona a lógica desse circuito aqui embaixo, tá ok? Para que qualquer pessoa que pegue aqui essa simulação entenda como ele funciona, tá? E como a gente vai simular um circuito lógico, pessoal, é interessante, né, a gente ficar, por exemplo, ali nessa situação da prensa hidráulica, né, variando as posições, né, das chaves fim de curso e dos botões e vendo o que vai acontecendo no circuito, tá? Em outras palavras, é interessante simular esse circuito em tempo real, tudo bem? Então, no Simulation Control aqui, pessoal, tá? A gente vai escolher aqui a opção do Free Run, tá? A gente vai simular, então, esse circuito em tempo real. Então, quando eu tiver, na hora que eu quiser simular, por exemplo, que eu apertei um botão, eu posso apertar ele com a simulação rodando, né? A gente não vai ter um tempo limite de simulação mais. Mas observa que mesmo você simulando, né, no Free Run, né, você que vai botar o ponto final de simulação, ele ainda tem um time step, tá? Nesse caso aqui eu não mexi, deixei o valor default mesmo, né? Não vou precisar mexer nesse valor, por quê? Porque os sinais que a gente vai trabalhar aqui nesse circuito, eles são todos sinais contínuos, tá? Então o passo de simulação nessa situação se torna menos importante, tudo bem? No caso, se a gente tivesse sinais alternados, né, sinais variáveis, aí talvez a gente tivesse que olhar que o passo de simulação, talvez tivesse que adotar um passo de simulação menor, né? E por aí vai, tá? Mas nessa situação a gente pode deixar esse valor aqui default mesmo, tudo bem? Se a gente observar aqui também, olha, o circuito, né, que foi montado, né, ele está todo em cinza aqui, tá? Porque esses elementos do circuito, eles estão comentados, tá? Em outras palavras, eles estão inseridos no esquemático, tudo bem? Mas se eu rodar a simulação, eles não vão operar, tá? Eles não vão atuar aqui no circuito, porque eles estão comentados. Eu fiz isso para que a gente pudesse trabalhar esse esquemático como um todo em várias partes e separado, tá? Então a gente vai analisar cada hora uma parte no momento, tudo bem? Para você comentar um elemento, né, no circuito aqui, basta você apertar a tecla Ctrl D, tá? Ele comenta, ele fica fora do circuito. Quando você quiser reinseri-lo ao circuito, né, para na hora que eu simular ele atuar, basta apertar a tecla Ctrl E, tudo bem? Então a gente vai analisar primeiro aqui essa parte aqui, que faria o condicionamento dos sinais das chaves CH1 e CH2, bem como dos botões B1 e B2, tudo bem? Então observe como que funciona esse circuito, que é bem simples, né? A gente tem aqui uma fonte de 5 volts, tá? Essa fonte de 5 volts, olha, ela está conectada, por exemplo, aqui à chave de posição superior CH1
e é um resistor aqui R1 de 1 kΩ, tudo bem? A mesma coisa se repete aqui para o CH2, tá? E também repete-se para os botões B1 e B2. Então, quando eu fechar a chave CH1, eu jogo 5 volts nesse resistor de 1 kΩ. A mesma coisa vale para o CH2. E nessa terceira parte aqui, eu vou jogar 5 volts sobre R3 somente se eu apertar B1 e B2, se os contatos de B1 e B2 fecharem. Tudo bem? Tá. Essa chave, né, onde eu posso obtê-la? É só a gente vir aqui, ó, em elementos, tá? Power. Então, aqui, ó, pessoal, tudo que tem power, tá, significa que é um elemento do circuito de potência, tá? E tudo que está aqui em control significa que é um elemento do circuito de controle, tudo bem? Então, ó, a gente vai vir em power, tá? As chaves aqui, switches, e a gente tem esse aqui, ó, essa chave bidirecional, tá? Foi essa chave aqui que eu inseri no circuito, tudo bem? Ela basicamente, né, o único parâmetro que você pode configurar nela aqui é a posição inicial. E por hora a gente pode deixar em 0 mesmo, que seria ela em aberto, tá? E o valor 1 seria para ela em fechado. E como que eu controlo, né, se essa chave aqui ela vai abrir ou fechar? Eu controlo a abertura e o fechamento dela por esse terceiro pino, tá? O pino superior. Então, sempre que eu jogar um sinal de tensão nesse terceiro pino acima de 0,1 volts, tá? Essa chave vai fechar, tudo bem? Agora, quando eu jogar aqui uma tensão menor que 0,1 volts, ela vai abrir, tudo bem? Então, eu posso usar uma fonte de tensão mesmo, né, que a gente pode obter aqui na barra inferior, para fazer esse controle de abertura e fechamento da chave, tudo bem? Porém, o sinal aqui dessa fonte, né, o P-SIM adota como se fosse um sinal de controle, tá vendo? Fio verde. Contudo, a chave ela é um elemento de potência. Então, no meio do caminho, o que eu tenho que inserir? Um switch controller. Mais especificamente aqui, a gente está colocando um on-off switch controller, tudo bem? Onde eu posso obter esse componente, né? Ele está aqui, ó, na barra inferior, tudo bem? Ou você também pode usar a tecla de atalho O, tá? Ou esse on-off switch controller, tudo bem? Então, basta eu simplesmente inserir, ele passa o sinal de controle para um sinal de potência a fim de atuar nessa chave. Então, eu controlando o valor dessa tensão aqui, dessa fonte, eu faço essa chave abrir ou fechar. O mesmo raciocínio vale para CH2, tá ok? E também para esse circuito que tem B1 e B2, tá? Eu vou controlar por essas duas fontes aqui, ok? Tudo bem? Beleza, pessoal. Na saída aqui, eu estou medindo, tá, a tensão em cada um desses resistores, tudo bem? Então, essas tensões aqui vai ser 0, né, quando as chaves estiverem abertas, e vai ser 5 volts quando elas fecharem, tá? Esses sinais, pessoal, os sinais aqui em cima desses resistores, tá, eles vão vir para uma segunda parte aqui desse circuito, que é a parte que eu coloquei aqui para acionar o pistão para descer e acionar o pistão para subir. Então, vou tirar o comentário dessa parte do circuito, tá? Vou apertar aqui Ctrl E, habilitei ela também, tá? Então, olha, esse CH1 ele vai para esses dois pontos do circuito, o CH2 para esses dois pontos aqui e o B12 para esse outro ponto. Então, eu utilizei labels aqui para separar essas partes, para deixar o circuito aqui mais organizado. Aqui seria exatamente a lógica de controle, uma lógica bem simples, tá? Mas, pessoal, antes aqui da gente comentar sobre essa lógica, é interessante analisar a seguinte questão, tá? Esse sinal aqui que eu estou medindo, por exemplo, aqui o CH1 em cima do resistor R1, ele é um sinal de potência, tá vendo aqui, ó, fio vermelho, tá? Isso aqui é um circuito de potência, tá? Essa parte. Porém, ela vai ser, eu vou ligar esse CH1 num elemento que faz parte do circuito de controle, tá? Aqui no caso é um LET RS, tudo bem? Eu posso obter esse LET RS, né, bem como essa porta IND, na parte de elementos, controle, control, elementos lógicos, né? A gente tem várias portas lógicas, temos aqui a porta IND, tá bom? E temos também aqui o LET RS, control, elementos lógicos, né? E a gente tem vários aqui circuitos sequenciais, tá? E tem ele aqui, ó, set reset flip-flop, tá? Então a gente viu que a gente tirou ele da parte dos elementos de controle, tudo bem? Então, aparentemente, né, tá faltando uma coisa aqui, né? Para eu pegar um sinal do circuito de potência e ligar ele no circuito de controle, né?
eu precisaria usar um sensor, tá? E normalmente onde estão os sensores aqui? Nessa barra inferior, a gente tem os dois principais sensores que a gente usa, tá? O de tensão, tudo bem? E também a gente tem aqui o sensor de corrente, ok? Nesse caso, mais especificamente, a gente deveria utilizar aqui um sensor de tensão, tudo bem? Em cima do R1 e levar esse sinal até o circuito de controle, tá? Mas nesse caso eu não usei esse sensor de tensão, né? Eu fiz a ligação direta entre um circuito de potência e um circuito de controle. Por quê? Porque o PSIM, pessoal, ele já faz essa interface entre o circuito de potência e o circuito de controle automático. Se você observar que o fio ele está vermelho e ele vira verde. É como se tivesse embutido aqui um sensor de tensão, tudo bem? Nessa parte aqui do circuito, bem como nas outras em que o fio está vermelho e vira verde, tá ok? Bom, então quer dizer que esse sensor de tensão aqui ele é desnecessário, eu não preciso utilizá-lo, né? Não, não é bem assim, tá? Nessa situação eu não precisei usá-lo, né? Porque o PSIM fez ele ficar embutido aqui nesses fios, tá? Mas principalmente porque o sinal de tensão que eu estou medindo aqui em cima do resistor, ele é em relação ao terra. Então, quando o sinal, por exemplo, de tensão que eu estou medindo é em relação ao terra, eu não preciso inserir aqui esse sensor de tensão, tudo bem? Mas na situação que eu for medir uma tensão que não é em relação ao terra e eu preciso enviar esse sinal para o circuito de controle, aí eu vou precisar usar esse sensor de tensão aqui, ok? Então, em síntese, esse sensor de tensão aqui para esse circuito ele seria opcional. Se eu colocar, ele vai funcionar, tá? Mas se ele não tiver aqui também, não vai apontar erro nenhum, tá? Diferentemente, por exemplo, aqui desse switch control, né? Se eu tirar esse switch control, né? Vamos supor, tirei ele aqui e tentar rodar essa simulação, ela dá um erro, tá vendo? Ela está falando que o nó, né, do gate aqui do terminal de porta do CH1, ele está flutuando, tá vendo? Por que ele está flutuando? Porque ele não aceita o sinal da fonte diretamente, né? Ele precisa de um switch controller, tá? Ele tem que estar aqui, tudo bem? Então tem essa diferença aqui, ok, pessoal? Bom, e agora como que funciona aqui a lógica para o pistão descer e para o pistão subir, tá? Então aqui esse circuito é bem simples, né? Se o pistão, por exemplo, ele estiver na parte superior, né? A gente vai ter 5 volts aqui sobre esse resistor R1, né? A gente como se tivesse nível lógico 1 aqui, tá? A chave CH2 vai estar aberta. Então eu vou ter 1 no 7 aqui. A saída desse LED vai dar 1. Se o operador apertar os dois botões B1 e B2, eu também vou ter nível lógico 1 em B1, 2, a saída da porta AND dá 1. Eu aciono o pistão para descer. O S1, então, é um label que vai indicar que o pistão desce, tá ok? Quando ele estiver em nível lógico 1. Se eu deixar de apertar qualquer um dos botões B1 ou B2, o B1, 2 vai para nível lógico 0, a saída da porta AND vai para 0, o pistão para. Tudo bem? E quando o pistão chegar na posição inferior, é o CH2 que vai fechar seu contato, né? Enquanto o CH1 vai estar aberto. Então, vou ter nível lógico 1 no reset agora aqui. Então, agora a saída aqui vai para 0. E aí, o motor vai parar de toda forma quando ele chegar na posição inferior. Tudo bem? Já o acionamento para o pistão subir, ele é exatamente aqui o oposto do para descer, né? Enquanto no para descer o CH1 é que está no set e o CH2 no reset, para o pistão subir é exatamente o contrário, tá? Então, quando chegar na posição inferior, né, o CH2 fecha, eu tenho o nível lógico 1 aqui no set, a saída aqui vai também para nível lógico 1, o pistão sobe. Então, o S2, quando ele tiver em nível lógico alto, indica que o pistão está subindo, tudo bem? Agora, quando o pistão subir, né, independente de como essa variável B12, que deve ser aos dois botões, se ela tiver em nível lógico alto ou baixo, né, em outras palavras, se esses botões estiverem ou não pressionados, não vai impedir o pistão de continuar subindo. Tá? A lógica para ele subir não depende da posição dos botões. Tudo bem? E quando o pistão chegar na posição superior, né, o CH2 vai ser 0, tá? Porque ele vai estar na posição superior, e o CH1 vai para nível lógico 1. Quando o CH1 for para nível lógico 1, eu jogo um reset, a saída vai para 0, o pistão para, ok?
Bom, a última parte do circuito aqui que falta a gente analisar, pessoal, é a parte aqui de acionamento da carga, ok? Então, eu vou apertar Ctrl E aqui, vou habilitar ela novamente, tudo bem? E o que a gente tem aqui para acionamento da carga, pessoal, a gente tem aqui, ó, quatro transistores, tá? Mais especificamente MOSFETs, tá? Que você pode inserir eles pela barra inferior aqui, tudo bem? Esses MOSFETs, pessoal, eles estão numa configuração aqui chamada ponte H, tudo bem? Ponte H, porque a junção deles é como se fizesse a letra H aqui, tudo bem? A gente vai usar esses MOSFETs, né, para controlar a polaridade da tensão e também o sentido da corrente na nossa carga aqui. Que a gente está simulando a nossa carga por um circuito RL, tudo bem? É lógico que para o movimento do pistão, né, numa prensa, isso seria feito por um motor, tá? A gente poderia aplicar aqui um motor de corrente contínua nesse circuito, né? O PSIM tem esse modelo, porém teria que abordar outros assuntos, né? De parametrização do motor que não vem ao caso agora. Então, para tentar simular, né, o mesmo efeito do motor, a gente vai usar uma carga RL e deixa o motor para aulas futuras, tudo bem? Antes de eu explicar como funciona esse circuito, né, que também está ligado aqui a uma fonte de 120 volts, a gente observa aqui, ó, que no terminal de gate, né, de porta aqui, né, dos MOSFETs, a gente tem novamente, ó, um on-off switch controller, tá? Em cada um deles. Por que disso? Mais uma vez, ó, o sinal S1 e S2, ele vem de um circuito de controle, tá? Ele vem de um circuito de controle, de uma lógica do circuito. Porém, essas chaves aqui, né, esses MOSFETs, eles estão no circuito de potência. Então, novamente, para fazer esse meio caminho, né, entre o sinal do circuito de controle, para que ele faça o elemento no circuito de potência atuar, eu tenho que usar novamente esse on-off switch controller, tá, ok? Bom, pessoal, esse circuito na ponte H, ele basicamente vai funcionar da seguinte forma. Quando o pistão da prensa tiver que descer, né, o sinal em S1 vai estar em nível lógico alto. Então, ele vai fazer Q1 e Q4 conduzirem, tudo bem? Então, a corrente no circuito ela vai fazer o seguinte caminho. Ó. Ela vai descer por Q1, ela vai passar pelo resistor e pelo indutor da esquerda para a direita e desce por Q4, tá ok? Agora, quando o pistão for subir, né, os pulsos serão dados em S2, tá? Então, quem conduz vai ser Q3 e Q2. Nessa situação, a corrente desce por Q3, tá ok? Agora ela passa aqui na nossa carga, aqui no indutor e no resistor, da direita para a esquerda, tá? E posteriormente desce por Q2, retornando para a fonte. Em outras palavras, a gente está invertendo aqui o sentido da corrente na carga, tá? No motor, quando você inverte o sentido da corrente, né, ele inverte o torque dele, ele acaba girando no sentido oposto, né, que é exatamente o que a gente ia querer fazer aqui para o pistão descer e subir. E quando o pistão para? Né? Quando o pistão para, a gente não vai ter pulso nem em S1 nem em S2, a gente vai ter pulso em nenhuma desses MOSFETs. Né? Então, todos eles vão estar em bloqueio, né? A gente não vai ter nenhuma tensão na carga, a corrente nesse circuito vai para zero, tudo bem? Isso significaria que o motor parou. Então a gente também vai aqui, ó, monitorar, tá, a tensão no motor. Tudo bem? Por fim, pessoal, todas as variáveis, tá vendo? Eu coloquei elas juntas aqui, tá? Então, ó, esses CH1, CH2, B12, né? Eles estão monitorando aqui a tensão sobre os resistores aqui do condicionamento de sinal, né? Das chaves e dos botões, tá? O S1 e S2, né, são medições aqui que indicam se foi dado o sinal para o pistão descer e subir, né, são os sinais aqui na saída do circuito de controle, e o VM é a tensão no nosso motor, na nossa carga RL aqui, para a gente ver se está chegando alguma tensão ou não neles. Né? Eu coloquei todas as medições próximas uma das outras para que a gente possa analisar tudo que está acontecendo no circuito de uma maneira bem simples, né? Olhando só para o mesmo lugar, tá? E como é que eu fiz para fazer essas medições aparecerem aqui, né? Como foi visto na última aula, né? Se você dar 2 cliques aqui nesses medidores, né? Essa segunda opção, né? Ela fala que se você quer que o valor medido apareça na tela durante a simulação, né? Então, se eu pegar aqui um medidor qualquer, né? E colocar aqui no circuito, ele igual aquele, tem o nome V14, né?
Se eu selecionar essa segunda opção, aparece um V14 aqui do lado. Então, eu posso colocar ele aonde eu quiser na tela, tá? E quando eu simular, ele vai mostrar exatamente o valor que esse voltímetro está medindo, tudo bem? Então, foi isso que foi feito aqui. Então, vamos simular a lógica do nosso circuito para ver se essas medições estão coerentes, tá? A posição inicial para a prensa que a gente adotou é ela na posição superior, né? Então, o CH1 está fechado, né? Então, tá 1 aqui, 1 vai fazer o CH1 fechar, tá? O CH2 vai estar aberto, porque o pistão não está na posição inferior, e a gente vai adotar que inicialmente a gente não apertou nenhum dos botões, tá ok? Então, vamos começar aqui, vamos rodar a simulação. Ó, se a gente rodar a simulação, a gente vê aqui ó, que CH1 está com 5 volts, né? Essa chave fechou, a gente tem 5 volts sobre o resistor R1. Não temos tensão nenhum, né? Do CH2 sobre o resistor R2 e também não tem sinal nenhum aqui pelo B2, tá? Porque não apertamos nenhuma das chaves. Logo, como a gente não apertou aqui os botões B1 e B2, né? Ele não tem sinal nenhum, nem para fazer a prensa descer, nem para fazer a prensa subir. A tensão no motor, então, vai ser o quê? Praticamente nula, né? A gente tem aqui um E elevado a menos 8, né? Uma tensão que é praticamente zero, tudo bem? O motor está parado, tá? Se eu vier cá agora e fechar esses dois botões, a prensa tem que descer. Então, a gente vem aqui, ó, vou colocar o valor dessa fonte aqui para acionar o botão B2 igual a 1, tá? Ele ainda não acionou, tá vendo? O pistão ainda não está descendo, mas na hora que eu apertar o segundo botão aqui e aplicar, ó, o pistão vai começar a descer. O sinal de S1 foi para 1, tá? E agora a gente tem uma tensão aqui no motor de praticamente 120 volts, né? Então ele começaria a fazer o pistão descer, tudo bem? Quando o pistão começasse a descer, né? A chave fim de curso superior, ela ia abrir, né? Ela abre aqui. Mas ao ela abrir, ainda ele vai continuar mantendo o pistão descendo, tá vendo? S1 ainda é igual a 1, é nível lógico alto, ainda a gente tem uma tensão positiva no motor, tá? Na nossa carga RL. Então o pistão está descendo. Se eu deixar de apertar aqui qualquer um dos botões, né? Por exemplo, aqui o B1, né? Se o operador deixar de pressioná-lo, tá vendo? O pistão não desce mais, tá? A tensão no motor vai para zero, o motor pararia, tudo bem? Se o operador voltar aqui para evitar o acidente, né? Se o operador voltar aqui e apertar o botão, né? O pistão novamente liga, né? O motor liga, o pistão volta novamente a descer, tudo bem? Quando o pistão chegar na posição inferior, né, quando ele comprimir o objeto, a chave, né, fim de curso inferior, ela vai para nível lógico 1. Então, ela vai para nível lógico 1, tudo bem? Na hora que ela for para nível lógico 1, olha o que aconteceu aqui. O sinal para fazer o pistão descer foi para zero, né? O S1 foi para nível lógico baixo e o S2 foi para nível lógico alto. A tensão no motor, ela inverteu, agora ela ficou negativa, menos 120 volts aproximadamente. Então, o motor giraria no sentido contrário, o pistão iria subir, tudo bem? À medida que o pistão começasse a subir, né, a chave CH2, o que ia acontecer com ela? Ela ia abrir, porque o pistão não estaria mais na posição inferior. Então, ela vai para zero. Né? Vou colocar zero, a chave CH2 abriu. Apesar dela ter aberto nessa chave, o pistão continua subindo, né? Ele não pode parar, ele tem que ir até a posição superior, tudo bem? O operador ainda está apertando os botões, mas se ele deixar de apertar algum deles ou os dois, o pistão ainda tem que continuar subindo, né? Porque agora não tem perigo do operador sofrer um acidente, tudo bem? Não tem perigo de amassar a mão dele, vamos assim dizer. Então, se eu pegar aqui, sei lá, por exemplo, o B2, né? E jogar isso aqui para zero, né? Então, o operador tirou a mão do botão B2, tá vendo? O pistão ainda continua subindo, né? O sinal S2 ainda é 1, a tensão no motor ainda é negativa, tudo bem? Então o pistão subiria, né, até chegar à sua posição superior. Na posição superior, o CH1 volta a fechar. Volta a fechar, a gente aplica aqui. O que acontece? O pistão para de subir, né? A tensão no motor vai para praticamente zero, né? O motor pararia. E aí a gente poderia repetir todo o processo novamente, né? Então aqui a gente, de uma maneira bem prática, né, a gente conseguiu simular todo esse acionamento do circuito da prensa, ok? Bom, pessoal, basicamente o que eu queria mostrar para vocês nessa videoaula é isso, né? Separar, né, o que seria circuito de controle, né, de um circuito de potência, né, um circuito aqui de acionamento de cargas, né? Como a gente faz, né,
a interface entre esses dois tipos de circuito, né, utilizando aqui os sensores e os switch controllers, tá? E também comentar um pouco sobre o uso do label, tá? Para tentar deixar aqui o seu circuito um pouco mais organizado, tudo bem? Para casa vai ter uma tarefa aqui, tá? Para tentar fazer a lógica aqui do controle de nível, né? Seguindo os mesmos passos que a gente viu nessa aula. Espero que ela tenha sido de bom proveito e até a próxima.